Hoje o nosso assunto é funções. Bom, o que é função? Pessoal, toda relação de dependência entre duas grandezas é tida como uma função. Então, imaginem essa situação. O Marcos, ele caminha 2 quilômetros a cada hora. Então, se o meu tempo aumentar, a distância vai aumentar. Então, aí existe uma relação entre duas grandezas. Quais são as grandezas? Distância, que é dada em quilômetros, e o tempo, que é dado em hora. Imagine essa outra situação. Lucas vai comprar chocolate. Uma barra custa R$5. Se ele comprar 2 barras, vai pagar 10. Se ele comprar 3 barras, vai pagar 15. Está existindo uma relação de dependência entre a grandeza, quantidade de barras de chocolate, e a grandeza, preço, né? O dinheiro a ser gasto. Tá bom? Então, lembre-se, função é uma relação entre grandezas. O x para o y, tá bom? Onde x é a chamada variável independente. Por que independente? Porque ela não precisa de nada, né? Eu posso atribuir o valor. Já y é a variável dependente, porque ela precisa do x para existir. Por isso que a setinha está saindo do x e indicando o y, tá? Então, no exemplo que eu dei do chocolate, se comprar uma barra de chocolate, uma barra, R$5. Se comprar 2 barras, R$10. Está vendo? Independente porque eu estou atribuindo valores para o x, dependente porque a partir dele é produzido o valor de y. Tá bom? Então, variável independente, variável dependente. Outra coisa que eu quero que vocês observem é que o y e o f de x, eles significam a mesma coisa, tá? Então, y depende de x, ou y é uma função de x. Significam exatamente a mesma coisa, tá? E para representar essas situações de dependência, essa relação de dependência, a gente usa diagramas, tá? Então, o meu diagrama A aqui é da onde saem os valores que vão produzir os valores que estão em B. Então, aqui ficam os valores de x. Ó, eu estou indicando que estão chegando em y, tá bom? Então, vamos lá. Lei de formação da função. O que é a lei de formação da função? Para a função do primeiro grau, que é a que a gente vai trabalhar daqui a pouco, existe uma relação. Para a do segundo existe outra, para a do terceiro, para as funções trigonométricas. Cada tipo de função tem uma lei própria de formação. Mas o que é a lei de formação? É uma condição que estabelece a relação entre x e y. Então, lei de formação da função, lembre, é a condição, né, que estabelece essa relação entre x e y. Então, voltando àquele exemplo que eu dei do chocolate, o valor y da minha compra é dado por 5 vezes x, onde x são as barras de chocolate. Se eu comprar uma, eu multiplico por 5, tenho o valor. Se eu comprar 100, 100 vezes 5, eu multiplico e tenho o valor. Então, ela está estabelecendo a relação entre x e y. Tá? Próximo tópico é o domínio, o contradomínio e a imagem da função. Bom, o domínio, pessoal, é o primeiro diagrama aqui, são os valores que eu vou aplicar dentro da minha função. Então, são os valores que geralmente eu escolho. O contradomínio é onde eu vou encontrar as minhas respostas. Tá? Como assim? Bom, pense comigo. A minha função é 2x, certo? O meu domínio são os valores que eu estou atribuindo a x. O meu contradomínio é onde eu vou encontrar
os meus valores de y. E a imagem é o meu y. Então, vejam só, nessa situação aqui, o 1, o 2 e o 3 são os valores do domínio. São os valores que eu estou atribuindo a quem? A x. Então, vou até marcar aqui. Valores atribuídos a x. O meu contradomínio é aonde eu vou ligar, certo? Os meus valores de x. Então, o meu contradomínio é todo esse conjunto, é onde eu vou encontrar o que eu quero. Então, eu vou marcar aqui o 1, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, eu vou marcar aqui de forma resumida, ó, possíveis respostas. Tá? E a imagem é, em definitivo, a minha resposta. Então, se a minha função é 2x, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, percebam que a minha imagem, né, ela repete alguns valores do contradomínio. O porquê que isso acontece? Porque o meu contradomínio é onde estão as minhas respostas. O que é a imagem? É a minha resposta, ou seja, são os valores de y. Muito exercício diz que o meu contradomínio pertence aos reais. Por quê? Porque quando eu for jogar um valor na função, que eu for encontrar a minha imagem, todos os valores, não importa se ela tem 2 ou 100 valores, estão dentro do conjunto dos reais. Então, domínio são os valores de x, contradomínio é o conjunto onde estão as minhas respostas e imagem é a resposta que eu encontrei, tá? São os valores de y. Olha só, temos alguns tipos de função que a gente vai falar agora, né? Tipos de funções. Então, existe a função chamada injetora, a função sobrejetora, a bijetora e a dita inversa. Bom, o que é injetora? Eu fiz um resuminho aqui, ó. Se você perceber, o x uma linha, ele está apontando para um y uma linha. Um x duas linhas está apontando para um y duas linhas. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa função, para ela ser injetora, cada elemento de x se liga a um próprio elemento de y. Não vai existir repetições, cada par, né, formado por um x e um y único. Então, olha esse exemplo aqui. F de x igual a 2x. Então, se eu pegar o valor de x1 e dobrar ele, né, porque a função pede para dobrar, 1 vezes 2, 2. Tá vendo? O 1 não vai ligar a mais ninguém e mais ninguém vai ligar ao 2. Esse valor aqui embaixo, 2 vezes 2, 4. Percebam que para cada valor de x, eu tenho uma própria imagem. Então, cada valor do domínio encontra uma própria imagem, tá? Para uma função ser sobrejetora, a gente tem o quê? Que o contradomínio da função tem que ser exatamente igual à sua imagem. Então, vejam esse caso aqui. O y é um conjunto, né, do contradomínio. Então, todas as respostas para essa minha função estão dentro desse conjunto. Quando a gente for resolver, ó, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado também é 1. Tá vendo que todos os valores que estavam no contradomínio, eles foram ligados? Ninguém ficou de fora? Por quê? Porque a função é sobrejetora. Característica da função sobrejetora é contradomínio exatamente igual à imagem. Ninguém ficou de fora. Perceba que no primeiro exemplo aqui, o contradomínio tem 2, 3 e 4. A minha imagem só tem 2 e 4. O 3 ficou de fora. Nesse caso aqui não aconteceu. Eu liguei todo mundo que é contradomínio, virou imagem. Todo mundo tem uma relação.
Para ser bijetora, bom, o injetor, cada x tem o seu próprio y. Para ser sobrejetora, o contradomínio é igual à imagem. Para ser bijetora, é os dois ao mesmo tempo. Então, é injetora e também é sobrejetora. Veja, eu tenho meu domínio com menos 1, 0 e 1. E a minha função é 2x. Então, menos 2, 0 e 2. Você está vendo que cada x possui um próprio y? Não há repetição. Então, ela é injetora. Está vendo que o contradomínio formado por menos 2, 0 e 2 é igual à imagem? Porque a imagem é menos 2, 0 e 2. Então, está igual, está idêntico. Então, se é injetora e sobrejetora, nós temos que a função é bijetora. Tá bom? E por último, nós temos a inversa. Parece difícil, mas não é. Ela é bem simples. Por que recebe esse nome de inverso? Recebe esse nome por quê? Porque eu posso atribuir um valor de x na função, ele vai produzir um y, e uma característica da inversa é que se eu jogar esse y de volta na função, eu volto para o meu x. Como assim? Eu tenho aqui a função normalzinha, 2x. Eu vou lá, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 6 vezes 2, 12. Beleza. E aqui nós temos a inversa dela. Inverso é literalmente de inverter. O inverso de multiplicar por 2 é dividir por 2. Então, se eu pegar o meu resultado 4 e jogar na função inversa, ela volta a produzir o 2. Tá? Então, função inversa é, digamos assim, é a ideia do contrário mesmo. Tá bom? Então, perceba. Na função original era 2, multiplicou por 2, virou 4, 4 virou 8, 6 virou 12. Na inversa, né, a gente está dividindo por 2. Se eu colocar o valor de y, chegamos no valor de x. Então, 4 dividiu por 2, volta no 2. 8 dividiu por 2, volta no 4. 12 dividiu por 2, volta no 6. Belezinha? Falando disso, agora a gente entra na função que a apostila vai cobrar de vocês nesse primeiro momento, que é a função afim. Por que ela é a função afim? Porque é a função do primeiro grau. Tá? Função afim é a função do primeiro grau. E aonde que eu percebo que é a função do primeiro grau? Olhando o expoente do x. Tá? Ah, mas não tem ninguém aqui? Então eu sei que é 1. Função afim também pode ser dita função do primeiro grau. Aqui a gente tem 5 exemplos de função do primeiro grau. Bom, para ser função do primeiro grau, tem que ter o x elevado a 1 e ela pode ter os coeficientes a e b bem definidos. O coeficiente a é o dito coeficiente angular, o coeficiente b é o dito linear. Então, vamos lá. A primeira função, a é 2 e b é 1. É possível identificar, né? Bem simples. Então, a gente tem aqui o a e o b bem definidos. Essa daqui é a dita função afim. Essa outra aqui, ela também tem o a e o b bem definidos. Então, perceba. O a vale 1, menos 1, né? O b vale 1. Então, se eles são bem definidos, é uma função do primeiro grau dita afim. Agora vejam esse outro caso. f de x igual a 2x. Eu tenho que o a vale 2 e eu não tenho meu b. Então, ele será 0. É um tipo de função do primeiro grau, mas é dita função linear. Tá bom? Agora, essa outra função. Perceba que eu não tenho x. Por que isso acontece? Porque o a é igual a 0. Logo, o 3 é o nosso b. Esse tipo de função é chamada função constante. Então, quando eu tenho o a e o b, função afim.
Quando eu tenho somente o A, função linear. Quando eu tenho somente o B, função constante. E esse daqui é um tipo específico de função linear. Por quê? Porque o A vale 1 e o B vale 0. Quando isso acontecer, a gente fala que é uma função identidade. Para que ela serve? Ela é uma função como as outras, só que ela determina a bissetriz dos quadrantes, tá? Então, ela é um tipo de função linear, mas ela recebe um outro nome, né? Tem um sobrenome que é identidade. Por quê? Porque ela determina a bissetriz dos quadrantes. E para encerrar, a gente tem aqui o gráfico da função afim. A gente peguei um exemplo lá, 2x mais 1. Antes de mais nada, a gente determina o zero da função. Toda vez que falarem zero da função, pessoal, vocês pegam a função e igualam ela a zero. Aí procuram, né, de alguma maneira, isolar o valor de x. Então, a gente vai passar o 1 para fora, ele passa negativo, depois o 2 que multiplica passa dividindo, e a gente tem x igual a menos 1/2. Isso daqui é o zero da função. O que é o zero da função? É um valor de x que, se a gente colocar na função, vai produzir um y zero. Então, independente se a função é afim, se é do segundo grau, se é do terceiro grau, zero da função é todo o valor que eu coloco no lugar de x e produz um zero para o y. Tá? O que eu faço com essa coordenada? Eu posso marcar aqui no meu gráfico menos 1/2 do x e 0, esse ponto aqui. Tá? Eu vou montar meu gráfico. Para isso, eu posso chamar o x de 0 e colocar dentro da função. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Com essa outra coordenada aqui, 0 do x e 1 do y, eu posso montar o gráfico da minha função. Qualquer outro valor de x que eu atribua na função vai produzir um valor de y, e esse valor será um ponto nessa reta aqui. Tá? Isso acontece em todas as funções. Se eu tivesse pego x igual a 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Olha só, o 3 aqui está aqui, vai ligar com o 7 que está lá em cima. E esse será um ponto da minha função. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.